Deus está operando forte. Fica ligado na palavra, porque Deus vai te abençoar. Amém? Você pode se assentar para a glória de Deus em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 em diante. 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 em diante. Por que será que o retorno aqui não está funcionando mais? Eu tenho que ler, tenho que virar de costa para o povo. Aí vocês vão ver que está faltando cabelo aqui. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em um corpo natural e ressuscita num corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O apóstolo Paulo está falando da morte. Ele está trazendo, uma reflexão, um ensino sobre a morte. Mas a morte do crente, não é a morte da pessoa que está no mundo. Para a morte da pessoa que está no mundo é diferente. Mas para aquele que está em Jesus, o apóstolo Paulo está descrevendo. Por ele fala semear. Quando você vai semear, você planta a semente no solo, não é isso? Então, o enterro era simbolizado isso. A pessoa era enterrada, era colocada debaixo da terra. Hoje, por causa de um monte de questões, é feito os cemitérios aí elevados, por um monte de fatores. Mas era colocado na terra ou em cavernas, em buracos na rocha, enfim. E ele falava disso, trouxe essa comparação com uma semente que é colocada na terra. E ele fala que é semeado um corpo natural. Ou seja, esse corpo que é enterrado, a Bíblia diz que vai ressuscitar, ou seja, num corpo espiritual. E ele está falando, entendam, se tem um corpo natural, também existe um corpo espiritual. Quem tem o Espírito Santo? Olha só que coisa linda. Quando Deus dá o Espírito Santo para você, o que Deus deu junto com o Espírito Santo? O corpo espiritual. Então dentro de você já existe um de você que vai ressuscitar prontinho para a glória de Deus. Quem está entendendo? Isso é maravilhoso, mas vamos seguir. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, espírito vivificante. O último é Jesus. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem era dos céus. Então o primeiro homem, Adão, foi feito do pó da terra. Jesus Cristo veio do céu. Então Jesus Cristo não foi criado do pó da terra. É isso que ele está explicando. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus ao homem celestial. Então, olha só, olha para a pessoa que está perto de você e diga para ela: você é a carinha de Jesus. Você já imaginou que Jesus fosse tão bonito assim? Né? Os que são da terra, tá. Assim como, pode seguir. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então teremos, hoje no Espírito dentro de você, você já é uma nova criatura. Mas quando você morrer, quando você se desveste dessa casca, vai brotar a pessoa verdadeira, espiritual. E ele está dizendo que essa vai ser a imagem de Jesus. Tá certo? Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem dar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo o mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então ele está falando aqui que vai ter um momento que nem todos vão morrer, ou seja, no arrebatamento. Quando houver arrebatamento, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, poxa, quem está vivo vai morrer? Não. Vai ser transformado direto, vai sair, vai abandonar esse corpo aqui, vai subir e vai receber um corpo celestial, E é isso que ele está dizendo. Num momento,
num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ele estava contando que ele ia ser arrebatado, né? Isso que ele estava contando. Pois é necessário que aquilo que é corruptível seja revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Olha, a pessoa está lá e diga: a morte foi destruída, irmão. Se você está em Jesus Cristo, você não morre. Olha, a pessoa está lá, seja profeta, diga para ela: se você está em Jesus, você não morre. Aí, segue. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero usar como central, o versículo central, o 55, que na Ferreira de Almeida ele fala inferno. Ele diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Amém? Para que você entenda isso, o homem não foi criado para morrer. Repita comigo: o homem não foi criado para morrer. Quando o homem Adão e Eva pecam, a morte entra. Deus havia dito isso. Deus disse: não comam daquele fruto, porque se comer, vocês vão morrer. E a morte não era um programa de Deus para o ser humano. Mas o ser humano, por opção própria, ele resolve pecar. E a morte entra. Quando a morte entra, começa a luta do ser humano contra quem? A morte. Quando a morte entrou no mundo, começou a batalha da vida contra a morte. E a prova disso é que você vê. Exemplo, Adão. Adão viveu 930 anos. Quantos anos Adão viveu? 930 anos. Eu imagino essa luta de Adão contra a morte. E a morte chegava e batia para Adão e dizia: Adão, você já está com 200 anos, está na hora de morrer. Ele dizia: não morro. Com 300 anos, a morte bate de volta na casa dele e diz: ó Adão, 300 anos, bora. Não morro. E o tempo vai passando, 500 anos, a morte vem lá no quintal dele: Adão. E Adão fala a morte: está na hora. Adão disse o quê? Não morro. E a luta vai continuando e vai 900 anos. A morte bate de novo e diz: 900 anos, rapaz, deve estar enjoado de viver, vamos embora. E Adão disse o que para a morte? Não morro. Mas chega um dia, repita comigo: chega um dia, que a morte vem, e Adão se vai. 930 anos, chega uma hora que Adão desiste da luta contra a morte e morre. Porque Deus disse que seria assim. E aí começa essa luta, e essa luta continua. Podemos pegar, por exemplo, o Matusalém. Matusalém, quem já ouviu falar? Foi a pessoa que mais viveu sobre a terra. Alguém sabe quantos anos? 969. 969 anos Matusalém brigou contra a morte. Imagina a morte chegando para ele dizendo: ô Matusalém, não é por nada não, o que você tinha melhor que Adão? Não tinha nada melhor que ele. Então já deu 931, já está na hora. E Matusalém deve ter olhado para a morte e dito o quê? Não morro. Não morro. Não morro. Mais um ano, mais 2, mais 5, mais 10. De repente um dia a morte chega lá e encontra Matusalém. E Matusalém se entrega para a morte. A vida é derrotada pela morte. E a história continua. A história bíblica vai trazendo
e você vai vendo algo interessante. Pergunta: o que, pastor? O homem vai cansando de lutar contra a morte. Por isso a idade do homem começa a diminuir, a força do pecado aumenta. E o homem já não tem mais condições de lutar contra a morte como tinha antes. E aí o homem começa a morrer mais cedo. Aí com 700 anos, com 500, com 400, com 300, com 200. E aí um dia Deus olha tudo aquilo e diz: o negócio é o seguinte, vamos deixar a coisa certa. A partir de hoje, ninguém vai conseguir viver mais que 120 anos. Deus estipula um limite da luta da vida contra a morte. Mas uma coisa que eu quero que você entenda, e que a religião perverteu durante os anos: morte não é castigo como a religião ensinou. Repito o que eu disse: morte não é castigo. Olhe para a pessoa que está perto para você e diga para ela: para crente, morte é recompensa. Mais uma vez, diga: para crente, a morte é recompensa. Para crente, a morte é recompensa. Eu imagino toda vez que se levantava um grande profeta, se levanta Elias, e a morte deve ter pensado: será que é esse que vai me vencer? E começa a atormentar Elias, começa a perseguir Elias. Mas chega um dia que Deus olha para a comunhão que Elias tinha. E antes de Elias teve o caso de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus de tal maneira que Deus o tomou para si. Mas Deus o livrou da morte, mas ele não venceu a morte. Mesma coisa com Elias. Chega um belo dia, Deus diz para Elias: eu não vou deixar você passar pela morte, eu vou te recolher. Eu vou te recolher em vida. E assim acontece. Vem um redemoinho. É um redemoinho, pastor? E no redemoinho ele grita o quê? Cavalos de Israel e seus cavaleiros. É isso? Eliseu. Grita quando vê. E ele é arrebatado ao céu. E ele não passa pela morte. A morte olha para ele e diz: fugiu de mim, mas não me venceu. E o tempo vai passando, e vem outros grandes nomes. O que falar de Davi, o queridinho de Deus, o ungido de Deus, o amigo de Deus. Mas chega um dia, a morte sempre vencia. E vai passando. Salomão morreu. O grande Eliseu, que fez o dobro dos milagres de Elias, morreu. E outros grandes nomes da palavra acabaram no final perdendo a luta da vida contra a morte. No final das contas, a morte sempre festejava. Repita comigo: a morte sempre festejava. E o inferno declarava vitória. Mas um dia, a Bíblia diz assim que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, veio. E ele veio e viveu aqui 33 anos e nunca pecou. Recebeu o Espírito de Deus. A Bíblia diz que quando ele é batizado no Jordão, desce o Espírito como uma pomba sobre ele. E uma voz do céu diz: esse é meu filho amado que me dá muito prazer.
E Jesus Cristo sofre todo tipo de afronta que você pode imaginar. Mas ele não peca, ele não odeia, ele não tem mágoa de ninguém, ele não tem rancor de ninguém, ele não deseja nada que é dos outros, ele não adultera, ele não faz coisa nenhuma, ele não faz nada de errado. E ele vive a tentação, mas não cede à tentação em nenhum momento. Em determinado momento, ele é levado ao deserto pelo Espírito para jejuar 40 dias e 40 noites. E ao final desse período, a Bíblia diz que ele teve fome. E o diabo vem para tentar ele e oferece os reinos desse mundo e a sua glória. E Jesus recusa. Oferece tudo o que Jesus queria. E Jesus recusa. Faz desafio a Jesus: se tu és filho de Deus, então por que não transforma essas pedras em pães? Aí Jesus olha para ele e diz o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh Jesus, eu sou dono de todos os reinos desse mundo e sua glória, porque foi me dado a mim. Por quem que deu para ele? Adão deu para ele, entregou na mão dele. Ele diz: eu dou para você, se você prostrado me adorar. Jesus disse: vai daqui, Satanás, porque está escrito: somente ao teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Venceu o inferno. E era plano de Deus que ele sucumbisse na mão dos homens. A religião pega Jesus, acusa falsamente e o condenam à morte na cruz. Agora, a morte na cruz não foi algo aleatório como muita gente pensa. A Bíblia diz que ele escolheu morrer numa cruz, porque está escrito que ele levaria a maldição que era nossa sobre ele, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Então ele se fez maldição no meu e no teu lugar. Então o crente nascido de novo pela fé em Jesus Cristo está livre da maldição. Crucificam-no. Jesus Cristo morre, é sepultado. A morte dá risada de novo. A morte comemora. A morte diz o quê? Venci de novo. E aí que o apóstolo Paulo fala que o inferno comemorou a vitória contra Jesus. Mas a palavra de Deus também diz que ao terceiro dia, repita, ao terceiro dia, a morte e o inferno não puderam segurá-lo. Diga comigo, por quê? Ele ressuscita pelo poder do Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo vem e começa a falar em Coríntios 15 para a igreja, dizendo para a igreja: muda essa sua cabeça. Você está tratando a morte como castigo, mas a morte não é castigo. A morte é recompensa de quem crê em Jesus. Uma vez, teve um cara que ele gostava muito de um carrinho velho. Eu não vou falar o carrinho velho, senão as pessoas vão ser capazes de pegar quem que era a pessoa. Mas gostava muito de um carrinho velho que ele tinha. Mas aí, a esposa dele queria um carro melhor. Mas ele não queria largar do carro velho. E o carro velho deixava mancha de óleo. O carro velho deixava ele na rua de vez em quando. Não é o pastor Edmar. Mas a mulher queria o quê? Um carro melhor. Depois de muita luta, um dia ela convenceu ele a comprar um carro melhor. E ele foi e comprou um carro bom. Uma semana com aquele carro bom, ele chegou e disse: onde é que eu estava com a cabeça de andar com aquela traia velha durante tantos anos? Se eu soubesse que era tão bom isso aqui. Que arrependimento de não ter trocado de carro antes.
Sabe, você do lado de cá, você é esse cara andando no carro velho que é teu corpo. Olha para a pessoa que está lá e diga: teu corpo, por melhor que seja, é um carro velho. Diga para ela: Deus tem um carro zero para você no céu. Eu sei que alguns críticos vão pegar só essa frase que eu disse e vão me jogar na internet lá que eu estou dizendo que o céu tem carro novo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o teu corpo lá no céu é infinitamente superior a esse. E o dia que você sair daqui e chegar lá, você vai dizer: por que eu não vim para cá antes? Mas o que é interessante é que a história continua. Repita: a história continua. Diga: toda vez que alguém morre, a morte ou ri ou chora. Naquele dia, a morte está lá para rir da tua cara ou você para rir da cara dela. Ali naquele dia, ou o inferno comemora ou o inferno vai ficar calado. Eu não sei você, mas eu tenho um projeto na minha vida. Do que? Naquele dia, quem comemora sou eu. Naquele dia, a vitória é de Deus. O céu vai comemorar a vitória o dia que eu largar o carro velho aqui. Por isso você não deve brincar. No teu dia, quem vai rir? Você ou a morte? No teu dia, quem vai rir? Você ou a morte? No teu dia, quem vai comemorar? O céu ou o inferno? Olha a pessoa que está ao teu lado, diga: não brinque com a morte. Ela quer rir da tua cara. A morte quer rir de você, o inferno quer rir de você. Por isso o inferno oferece um monte de coisas para você. Quando o inferno oferece essas coisas para você, quando o inferno oferece uma traição, quando o inferno oferece um adultério, quando o inferno oferece um roubo, quando o inferno oferece aí uma coisa, uma maracutaia, quando o inferno oferece essas coisas, ele está querendo tirar de você a tua vitória. Então você não pode aceitar, porque você tem que pensar no futuro e não no dia de hoje. Olha a pessoa que está do outro lado, diga para ela: você tem que pensar no futuro, não no dia de hoje. A tua carne aí no dia de hoje quer aproveitar. A tua carne no dia de hoje quer ter prazer. A tua carne no dia de hoje quer andar aí, quer ser famoso, quer ter um poder, um monte de bobagem. É o que a tua carne deseja. Mas o Espírito que está dentro de você grita no teu coração dizendo para você: ei, vai chegar um dia em que a morte vai rir de você. Ou o céu vai festejar, ou o inferno vai festejar. No teu caso, quem vai festejar? Quem vai festejar? Quem vai festejar? Eu quero chegar naquele dia. Eu acredito que vai ter alguém que vai estar chorando aqui. Eu acredito, vai, não é possível. Alguns de alegria, né? Pastora Rosa é capaz de comprar uma caixa de foguete e soltar ali no bosque. Aí alguém vai questionar e vai dizer: era desejo dele, foguetes. Eu acredito que vai ter alguém que vai chorar, porque é normal, o ser humano chora. A falta, a saudade. Mas que chorem as pessoas, mas que não chore o céu. Que chorem as pessoas, mas que o céu festeje a vitória. Que haja festa, que haja alegria. Que o céu seja colocado em ordem. Que toque a trombeta no céu naquele dia.
e que faça uma fileira das pessoas que você ajudou a serem salvas. A Bíblia diz que elas estarão lá para te receber. Toda vez que você contribui com a missão, por isso eu contribuo com as missões no Brasil e no mundo. Um dia uma pessoa falou: Baitão, por que você não compra um carrão daqueles importados? Eu falei: cara, eu tenho um carro no céu, carro de fogo. Eu estou atrás daquele cheio de ouro. A riqueza desse mundo. Outro dia eu estava vendo lá um sheik em Dubai, encomendou um carro daquele chique todo de ouro. Era ouro para todo lado, diamante para todo lado. Eu olhei e falei: rapaz, ele tentou copiar o céu, mas não consegue. O céu é melhor do que isso. Então toda vez que você faz algo assim, irmão, toda vez que você contribui com a obra de Deus, você está ganhando vidas. E essas vidas vão estar lá para te receber naquele dia. Imagine a fileira de pessoas lá, e de repente o céu toca a trombeta e Deus diz: festa no céu. Imagina um anjo perguntando: mas por que tanta festa aí? O que está acontecendo? Aí o teu nome soa lá, e todo mundo que ouviu falar de você, ou que está lá por tua causa, corre para os portais eternos para te receber. Uma grande festa te aguarda. E você está lá e você vai ver aqueles que foram antes, aqueles que morreram na fé, a vozinha, ou vozinho, tataravô, ou não sei quem, ou o filho que morreu bebê, ou aqueles que morreram antes. Eles vão estar lá, vai ser uma grande festa, vão estar todo mundo te esperando. O céu tocando, a trombeta da glória tocando, a luz da glória de Deus sobre você. E aí sabe o que você vai cantar lá? Valeu a pena. Você vai olhar para o inferno lá de cima, lá embaixo. E antes de entrar você vai gritar a tua vitória. Você vai dizer como o apóstolo Paulo diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, vocês perderam. E pela última vez você vê essas coisas e você cruza os portais eternos. E aí você vai viver a graça de Deus pela eternidade, num corpo que não fica doente, um corpo que não cansa, um corpo, meu Deus, já imaginou, sem cansaço, sem pneuzinho, que aqui já não é um pneu, isso aqui é um pneu só se for de máquina agrícola, né, mano? O personagem ali tá em forma, né? Não tem pneuzinho, mas nós temos, né, pastor Kleber? O senhor tem também, né, pequenininho? Gente, até o pastor Edmar, ele era jovem, eu abraçava ele, eu pegava nele e dizia assim: que inveja, pastor, né? Ele não tinha nada. Outro dia abracei ele, peguei e falou: pastor, não tem mais inveja não, o senhor tem um pneuzinho aí. Repita comigo: corpo glorificado. Diga: corpo espiritual. Gente, nunca mais seremos atormentados por essas coisas. Tristeza, rancor, angústia, dor, fome, sede, frio. Eita glória! Eu não sei descrever, meu irmão, porque uma vez Deus me deu uma visão, me fez navegar por um rio. E naquele rio eu estava navegando, sozinho, num barco. E eu estava entrando num lugar maravilhoso. Mas eu não pude ir adiante, porque a visão se desfez. Mas o pouco
que Deus mostrou já era extraordinário. Eu imagino lá dentro, porque a Bíblia diz: não subiu no entendimento do homem ainda o que Deus tem preparado para aqueles que estarão lá. Você pode imaginar toda sorte de coisa boa e você não consegue chegar nem nos pés do que Deus tem preparado para você. Um dia uma pessoa disse: ai pastor, eu não sei não esse negócio de eternidade. Eu falei: por que não? Deve ser chato pra caramba. Eu falei: como assim? A gente vai ficar lá a eternidade tocando harpa. Mas que eternidade tocando harpa? Você está maluco? Eu nem músico sou. Imagine o pastor Kleber cantando no céu. Você acha que Deus vai cometer esse erro? Cara que não, rapaz. Eu não sei. Eu sonho com coisas grandes, maravilhosas. A Bíblia diz que lá vai ter um rio, tem rio da vida. O Jefferson que gosta de pescaria. Aí Deus fala: ô Jefferson, eu quero comer um dourado assado. Aí o Jefferson diz: tudo bem, Senhor. Aí o Jefferson fala para Deus: Deus, só vou pedir uma coisa, que não conta para os peixes não, senhor, eu chego lá, eles vão pular no meu colo. E eu quero pelo menos pegar eles, né, Jefferson? Olha para a pessoa que está do outro lado e diga para ele: o céu te espera, irmão. Diga: a morte é recompensa, não é castigo. Existem coisas maravilhosas. O apóstolo Paulo criou um problema para Deus, porque Deus mostrou até o terceiro céu para ele, e ele diz: eu vi coisas inefáveis, não são permitidas ao homem natural falar. Ou seja, ele diz: não adianta eu falar para vocês, que vocês, do jeito que são naturais, nunca vão entender. E ele falou: e Deus também, Deus não deixou. Deus não deixou contar o que eu vi lá. Por que Deus não deixou? Porque quando Deus mostra para o apóstolo Paulo o terceiro céu, o que estava aguardando ele, a partir daquele dia o apóstolo Paulo todo dia queria morrer. Aí ele começa a peitar o Roma, começa a peitar os religiosos, começa a peitar todo mundo. E ele apanha, é apedrejado, é de vara, é de tudo quanto é coisa, mas ele não morre. Porque Deus tinha uma obra na vida dele. Então eu quero dar uma palavra aqui. Satanás está dizendo: então morra. Não, eu quero dizer para você o seguinte: no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Nenhum crente pode querer morrer, mas sim sabendo que se o dia que Deus o levar, ele estará junto com Deus para a eternidade. Então pode ter certeza que antes do tempo o crente não morre. Então se agarre na fé, busque cura, busque milagre, mas não tenha medo da morte, porque a morte, meu irmão, não é castigo, ela é recompensa para aqueles que creem no poder de Deus. Cuidado, hein? Olha para o irmão que está perto de você e diga para ele: cuidado, irmão. Diga: não brinca não, hein? Naquele dia, quem vai rir? Você ou a morte? Olha para a pessoa que está perto, pergunta para ela. Mesmo que seja tua esposa, mesmo que seja teu marido, nem que ele olhe de cara fechada, nem que brigue com você, pergunta para ela: no teu dia, quem vai rir? Você ou a morte? O céu ou o inferno? Vamos ficar em pé. Cadê o louvor? Eita glória! E a palavra de Deus diz que o Espírito que está em você é a garantia de que Deus vai ressuscitar você. Quem tem o Espírito Santo? Aleluia. Quem tem? Balance assim a mão. Aleluia. E diga: eu tenho em mim, a garantia, de Deus, que Ele vai me ressuscitar. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor.
Bendito é o Deus eterno. Glorificado seja o Deus vivo.